Sabe aquelas noites de lua cheia nas vilas de pescadores do litoral brasileiro? O ar parece que fica mais pesado, os cachorros começam a latir pro nada. É nessas horas que uma lenda muito antiga costuma despertar. A pergunta que fica no ar nessas noites é sempre a mesma. O que será que acontece de verdade quando a lua está cheia? Bom, o folclore da região tem uma resposta e ela é bem assustadora. Para a gente entender essa lenda a fundo, primeiro a gente precisa conhecer as regras, porque existe uma maldição muito específica que assombra esse lugar. O lobisomem. Segundo a crença popular, esse é o destino amaldiçoado do sétimo filho homem de uma família que só teve meninos. Uma sina que basicamente condena o sujeito a se transformar numa fera. E é aqui que a lenda fica, assim, assustadoramente específica. Parece que existe um caminho, uma receita para a transformação. Primeiro, a pessoa tem que ser o sétimo filho. Segundo, não pode ser batizada pelo irmão mais velho. Quando completa 13 anos, numa quinta-feira à noite, o rapaz precisa ir até uma encruzilhada, e é ali que o destino dele é selado. Mas olha, isso não é só uma lenda abstrata, não. Lá em Arraial do Cabo, a maldição tinha um rosto e um nome. O nome dele era Chaco. Os boatos diziam que a maldição corria no sangue, que ele tinha herdado do pai. A aparência dele era descrita como bem perturbadora, sabe? Com um rosto que lembrava um cachorro e uma voz que gritava coisas sem sentido pela noite. Para o pessoal da comunidade, ele não era só um homem, ele era a própria lenda em carne e osso. E como toda lenda viva na boca do povo, a história do Chaco é cheia de relatos assustadores que passavam de um pescador para o outro. Uma dessas histórias conta que, numa certa madrugada, um pescador estava voltando para casa e percebeu que não estava sozinho. Tinha alguma coisa ou alguém seguindo ele na escuridão. O pescador saiu correndo para casa e se armou com um porrete. Quando a criatura invadiu o lugar, ele partiu para cima sem pensar duas vezes. E foi no meio da surra que ele ouviu um grito. "Não me mate, sou Chaco!" A conexão ficou terrivelmente clara no dia seguinte, quando o Chaco apareceu na cidade todo coberto de hematomas. Para todo mundo ali, não tinha mais o que duvidar. A fera da noite e aquele homem que andava entre eles eram a mesmíssima pessoa. Outra história adiciona ainda mais mistério. Um pescador estava lá nas pedras, juntando os peixes que tinha pegado, e o Chaco estava ali só observando, em silêncio. Foi um piscar de olhos, uma virada de cabeça, e quando o pescador olhou de novo, tanto o Chaco quanto todos os peixes tinham simplesmente sumido. Pouco tempo depois, Chaco reapareceu. E o detalhe é que, segundo a história, a boca dele estava toda coberta de sangue e restos de peixe. Os peixes nunca mais foram vistos, deixando só essa evidência macabra no rosto do Chaco como prova. A desconfiança era tanta, mas tanta, que um homem chamado Teixeira decidiu armar uma cilada. O Chaco tinha marcado um encontro com ele. O Teixeira, já com a pulga atrás da orelha, criou um boneco de pano, palha e melão e deixou no lugar combinado. Escondido, ele ficou esperando. E o que ele viu foi o Chaco, supostamente transformado, estraçalhando o boneco com uma fúria absurda. E a prova final, sabe? Aquela que selou o destino dele. Na manhã seguinte, lá estavam fios coloridos do tecido do boneco, ainda presos entre os dentes do Chaco. A armadilha tinha dado certo. Mas olha, o Chacoara não era o único homem assombrado por essa lenda, não. A crença no lobisomem se espalhava pela região e essa sombra de desconfiança acabava caindo sobre várias outras pessoas. Tinha o Aspino, por exemplo, que foi culpado quando um pedaço do vestido rasgado de uma moça apareceu na boca dele. Em Búzios, outro homem foi isolado depois que o peixe de uma família sumiu do quintal. Até o filho de um tal de Pedro Didino entrou na história, acusado de perseguir um homem na praia. Parece que cada vilarejo precisava ter o seu próprio monstro, um alvo para carregar o peso da maldição. Mas o que acontece quando uma comunidade inteira acredita que um dos seus membros é de fato um monstro? A história do Chaco tem um final bem trágico. A vida dele não terminou com um feitiço sendo quebrado ou com uma bala de prata. O Chaco foi encontrado barbaramente assassinado. A lenda encontrou um fim brutal e muito, muito real. E é aqui que a lenda se choca com a realidade da forma mais brutal possível. Acredita-se que a morte dele foi uma consequência direta da imagem de monstro que a própria comunidade criou para ele. O medo que o Chaco inspirava, no fim das contas, se virou contra ele com uma violência fatal. A história do Chaco nos deixa com uma pergunta bem inquietante. Em contos como o dele, onde é que a gente traça a linha?
Onde termina o monstro da lenda e onde começa a tragédia do homem por trás dela. Talvez o verdadeiro monstro não seja a criatura que aparece na lua cheia, mas o medo que vive dentro da gente.